Coesão refere-se à estrutura e organização do texto, ou seja, ela vai estar ligada entre elementos conectivos. Já a coerência, ela é o sentido do texto. Ou seja, a mensagem que o autor está querendo passar tem que fazer muito sentido para a pessoa que está lendo. A coesão é utilizada de estruturas que conferem a linearidade, ou seja, ela tem que trazer harmonia para o texto, assim como tem que facilitar muito mais a leitura para o leitor, para que ele consiga entender, ver também a ligação que as palavras têm umas com as outras, o que também traz a endoforicos, que é as anáforas, que também remontam a alguma parte anterior do texto, e as catóforas. Os exemplos João e Maria foram aprisionados pela bruxa. Essas crianças foram trancadas em uma gaiola. Temos uma delas, é a coesão referencial, que é separada em 3 partes. A pessoal, um exemplo a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ele não é considerado um ser autônomo. Também temos o demonstrativo, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso, tenho em mim todos os sonhos no mundo. E o comparativo, comandar muitos é menos que comandar a poucos, tudo é uma questão de organização, tudo isso está dentro da coesão. Temos a substituição. A substituição de um termo por outro de mesmo valor auxilia na coesão e independe a repetição dos termos. Ela pode também ser em relação aos nomes, como a gente viu anteriormente, na referência pessoal anafórica, mas também pode ser um verbal, como um exemplo. Ana Cláudia estudou para a prova do curso. Mariana fez o mesmo. Temos a frasal. Por exemplo, Maria foi ao parque, João também. O termo também substitui o foi ao parque. Na parte de coerência, a gente tem o elipse. A elipse é uma figura sintática que tem como objetivo evitar a repetição de um termo e também atua como um elemento de coesão. O termo da elipse é suprimido sem que o sentido se perca, fica subentendido. Assim como a substituição, a elipse pode ser pessoal, verbal ou frasal. A pessoal nós temos como exemplo: Natália não foi bem na prova e ficou triste. Natália foi bem na prova e ficou triste. Na Natália foi bem na prova, temos entre o e o ela. O verbal: João Pedro foi para a escola e depois para a academia. João Pedro foi para a escola e depois para a academia. Dentro do depois para o para, nós temos a palavra foi, que não está ali à mostra, por exemplo. Temos também a frasal. Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e a da escola particular também. Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e os da escola particular também. Fizeram o vestibular também está escondido. A coerência, a gente tem que entender que a coerência é a possibilidade de um texto, enquanto o evento de comunicação fazer sentido para a pessoa que recebe, ou seja, o leitor ou o usuário. Para isso, devem estar presentes alguns critérios, que são sentido à totalidade do texto e em relação ao mundo externo ao texto. A coerência e o sentido de texto estão relacionados aos conhecimentos prévios que eles ativam. Princípios da coerência textual. O princípio não contradição, o texto não deve possuir contradições internas. Por exemplo, José é muito alto e baixo. Hoje à noite vai fazer sol. E também temos o princípio de não tautologia. O texto não deve se repetir, mesmo que o uso de palavras distintas como João entrou no carro, embarcou na viatura, adentrou o automóvel e partiu. Também temos, para finalizar, o princípio da relevância. O texto deve possuir uma sequência muito lógica e fazer sentido para quem está lendo, relacionando também eles entre si. Por exemplo, hoje recebi um telefonema muito importante. Apesar de muitos atribuírem ao britânico Graham Bell, o inventor do telefone foi o italiano Antonio Mercurci. Logo que atendi, sabia que minha vida mudaria. Esses são alguns exemplos.